Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Lia e eu sou estudante de Logosofia. Bom, essa atividade é uma atividade realizada pela Fundação Logosófica de Florianópolis. A Fundação Logosófica criou também uma plataforma onde vocês poderão encontrar diversos temas, todos de muita transcendência. Nessa plataforma existem vídeos, palestras, artigos, podcasts, entre outros, além também da disponibilidade de livros, né, de todos os livros da bibliografia logosófica disponíveis para download gratuito. Esse ano, o nosso grupo selecionou para estudo estudar o livro Deficiências e Propensões do Ser Humano. Esse livro foi escrito por Gonzales Pecotti, que é o autor da Logosofia. E é um livro muito especial e realmente transformador. Nesse livro, o autor da Logosofia, ele apresenta uma lista com muitas deficiências e propensões que cada ser humano possui. Além de listar essas deficiências, ele nos ensina também técnicas para combatermos e ir eliminando essas deficiências da nossa vida. E é com grande alegria hoje que nós vamos compartilhar com vocês alguns resultados dos nossos estudos e das nossas experiências vividas durante esse período. Tem uma frase do autor da Logosofia que eu gosto muito. Ele diz assim: quem quiser chegar a ser o que não é, deverá começar por deixar de ser o que é. E o estudo desse livro nos traz essa possibilidade. Se eu quero chegar a ser menos intolerante, por exemplo, eu preciso ir deixando de ser intolerante e também começar a ser tolerante. Parece muito lógico isso, né? Mas como fazer? Para ilustrar, eu vou citar algumas deficiências que estão nesse livro. São elas o egoísmo, a falta de vontade e a intolerância. Enfim, são muitas deficiências. E qual seria esse conceito de deficiência? O conceito logosófico de deficiência chama assim. A logosofia chama assim o pensamento negativo que, enquistado na mente, exerce forte pressão sobre a vontade do indivíduo. Esse é o conceito logosófico de deficiência. Então, é um pensamento negativo que está enquistado na mente e ele exerce uma forte pressão sobre a vontade do indivíduo. Interessante, né? Ao longo desse ano, nós temos estudado cada uma dessas deficiências. E como todas nós, nesse conjunto, somos mães, temos vivido muitas experiências especiais ao trabalhar combatendo essas deficiências, tanto nas nossas vidas quanto nas vidas dos nossos filhos. Então, hoje nós vamos compartilhar com vocês alguns desses desafios e conquistas que nós temos vivenciado. Então, Lia, hoje teremos uma conversa muito especial com a participação das investigadoras de logosofia, Bruna Biasotto, Julieta Ferreira Rita, Luciana Caixeta e Viviane Davis. Em muitos momentos, elas manifestam o que vivem, as joinhas que elas recolhem das vivências com seus filhos. Mas hoje, em especial, elas selecionaram uma parte do que têm vivido e experimentado, em especial com esse estudo de investigação. E vamos começar, então, aqui com a Bruna. Então, Bruna,
Na arte de educar os filhos, você tem descoberto muito de si mesma. O que a tem estimulado nesta nobre tarefa? Cidinha, tudo bom? Eu Tudo. realmente tenho descoberto muito de mim mesma desde que eu me tornei mãe, né? E o que me estimula nessa nobre tarefa é saber que eu, como mãe, eu posso contribuir muito para que meus filhos cresçam mais conscientes e felizes. Só que para contribuir com eles, né, para que eles recebam esses valores para a vida, eu preciso primeiro cultivar esses valores em mim, né? Eu preciso ser o exemplo. Eu não posso dar o que eu não tenho. E quanto mais eu tenho, claro, mais eu posso dar. Só que nesse esforço por me superar e educar meus filhos, eu muitas vezes percebo uma deficiência me atrapalhando, que é a impaciência. E essa deficiência, ela me faz querer resultados fáceis e rápidos, né? E aí eu penso, é natural e lógico que meus filhos evoluam assim de um dia para o outro, como num passe de mágica? Né? E vejam só que interessante o que eu vivi com um dos meus filhos. Desde que iniciaram as aulas online, essas atividades, né, em casa, penso que todos os pais têm vivido isso com os filhos nesse período. Eu tenho trabalhado a importância de deixar tudo em dia. Meu filho, que tem 7 anos, ele é bastante cumpridor e fica chateado quando vê assim que as atividades vão se acumulando. Mas quando íamos fazer as atividades, muitas vezes ele reclamava, perdia tempo pensando em outra coisa, ou se queixava que era difícil, que tinha muitas atividades naquele dia. E eu ali, né, sempre do lado, estimulando, contando para ele que quanto mais ele se adiantasse, mais tempo ele teria para brincar depois, né? Que não adiantava reclamar, já que aquilo precisava ser feito, que era melhor ser feito com gosto, com alegria, que aprender é muito bom, importante para a vida. E foram 6 meses trabalhando esse aspecto com meu filho. Até que um dia ele acordou assim decidido que iria colocar todas as atividades atrasadas em dia. Fez também as atividades que haviam chegado naquela manhã e quando terminou tudo, ele ficou muito feliz e disse, né? Mamãe, eu estou muito feliz. Por que eu não escutei você antes? É muito bom fazer tudo rapidinho, né? E depois poder fazer o que eu quiser. Naquele momento, eu fiquei muito feliz também. E eu pensei, que bom. Então, depois de 6 meses, ele aprendeu e agora vai conseguir fazer as atividades com mais disposição, né? E deixá-la sempre em dia. E acham que realmente foi assim? Ele manteve o mesmo estímulo todos os dias? O estímulo durou 2 semanas, até que os pensamentos rebeldes voltaram. Foram mais alguns dias de trabalho com ele, né? E depois ele voltou a sentir esse estímulo e essa vontade de fazer as atividades e deixá-las em dia. Essa é uma experiência que ainda está em curso. Eu sei que esses pensamentos rebeldes, né, vão voltar mais vezes e que eu vou precisar fazer novos esforços para que o meu filho, né, recorde dessa alegria do dever cumprido. Só que essa superação só me mostra como as conquistas são sim possíveis e também que elas são graduais. Aí que entra a paciência. Só que o que é essa paciência? Né? Não é aquela paciência passiva. Antes, quando eu pensava na paciência, me via a imagem assim, de uma pessoa sentada, sem fazer nada, esperando as coisas acontecerem assim, sozinhas. Mas com o estudo logosófico, eu tenho aprendido que a verdadeira paciência, ela é ativa. E mais do que ativa, ela é inteligente. Então, durante a espera, até chegar aos resultados, eu preciso estar atenta, eu preciso fazer esforço, eu preciso ser constante. Então, se eu quiser resultados rápidos, eu não vou conseguir esperar 6 meses, por exemplo, né, até ver as primeiras superações. Então, a chave é não querer tudo para ontem. É saber que eu, como mãe, eu vou precisar me esforçar e ter paciência, né, para que essa superação seja construída assim de tijolinho em tijolinho, como aconteceu nessa experiência que eu relatei há pouco. E algo que me ajuda muito nesse processo de ter paciência na educação é pensar que eu estou educando meus filhos para a vida, não apenas para o momento, né? Colaborar, né, para despertar neles esse gosto por se superar.
E isso deixa a tarefa mais leve e feliz, sem pressa. Mas, claro, nem sempre é fácil fazer todo esse esforço em ser melhor e ajudá-los a ser melhor. Um dia, até uma pessoa próxima, ao ver assim, todo o meu empenho em colaborar com meu filho em um aspecto que ele precisava superar, falou que eu nem deveria perder tempo, porque a filha dela já era adulta e até hoje fazia isso. Então, meu filho também não iria mudar, né? Não adiantava eu fazer nada. E eu refleti sobre aquela colocação e eu percebi que muitas vezes esse pensamento aparece em mim, de que eu já falei muitas e muitas vezes, que eu já ensinei, que eu já mostrei e que nada mais que eu falar vai adiantar. Parece até aquela famosa síndrome da Gabriela, penso que todos conhecem, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Mas eu tenho comprovado que isso não é verdade. É possível sim mudar, né? Aos poucos os resultados vão aparecendo. E por vezes eu fico até assim surpresa com as superações que eu observo assim nos meus filhos. Superações que pareciam que nunca iriam acontecer, mas que acontecem. Claro, né? Porque conseguir um dia, né, que vão conseguir sempre, mas conseguir um dia é a comprovação de que é possível ser melhor. É um tijolinho a mais que está sendo colocado. Cada tijolinho é a base da construção da infância, não é? E a Julieta investigou um aspecto que estamos vivendo intensamente neste momento. Então, Julieta, se você tivesse que escolher uma mudança que já fez em relação a esse estudo, qual seria? Então, Cidinha, algo que eu já mudei muito é em relação a uma deficiência que chama inadaptabilidade, que seria a questão de não conseguir se adaptar às situações que se apresentam, às mudanças, às necessidades que a própria vida nos impõe de a gente se adaptar. E isso, claro, não foi agora só nesse estudo, né? Com a aplicação do método Logosófico, eu fui me tornando mais adaptável no decorrer dos anos do estudo. Isso tem me trazido muitas felicidades, né? A esse ano realmente tem nos apresentado mais necessidade ainda de nos adaptarmos. Mas como você tem vivido isso em relação às suas filhas? Você tem duas filhinhas, sempre uma diferente Isso, do outro, claro. exato. Eu tenho uma que vai fazer 11 anos e a pequena de 5. Quando eu tinha só a de 11 anos, eu lembro que quando ela começou a brincar, eu me impressionei, né? Fiquei bem surpresa com a capacidade dela adaptar as brincadeiras quando faltava um brinquedo. A gente usava as palavras vamos fazer de conta e tudo dava certo. Se tinha alguma peça de um brinquedo que tinha faltado ou algo que ela não tinha de brinquedo, ela usava outra coisa no lugar e esse fazer de conta dava muito certo. E, inclusive, ela ficava muito feliz de poder adaptar na brincadeira aquilo que estava faltando. E eu me perguntava se eu também ficava tão feliz quando eu conseguia me adaptar às situações que a vida me apresentava. Quando eu conseguia suprir a falta de alguma coisa, quando eu conseguia realmente me superar nesse sentido de me adaptar. Então, o fazer de conta dava muito certo com ela. E quando a pequena nasceu, eu me perguntei se essa técnica, essa estratégia iria dar certo, porque realmente os filhos são diferentes e às vezes o que funciona com um não funciona com o outro. Então, quando a pequena começou a brincar, eu comecei a utilizar essa estratégia de fazer de conta e funcionou também. Eu fiquei duplamente surpresa. E aí, mais recentemente, a pequena, que agora tem 5 anos, ela viu um vídeo de uns bercinhos de boneca, que ela ficou encantada, e ela pediu para comprar três bercinhos daquela marca para 3 bonecas que ela estava usando mais naquela época. Eu expliquei a ela que a gente não iria fazer essa compra, que não poderíamos, né, por que comprar 3 bercinhos para as 3 bonecas, especialmente daquela marca, e ela ficou naturalmente desapontada, né, como toda criança. Aí eu, pensando em como superar a situação, convidei ela a gente utilizar uma almofada grandona e fazer uma caminha com a almofada e umas mantinhas, e quando elas eram bebês, para os 3 bebês dela, né, para os 3 bonecos. E ela acabou aceitando, ficou tudo bem, brincou, continuou brincando. Mas o que teria acontecido se ela não se adaptasse à falta dos 3 bercinhos que ela estava encantada? Talvez ela até poderia ter deixado de brincar com esses 3 bonecos, desapontada, porque não tinha
os versos específicos que ela tinha gostado, né? Então, se ela não tivesse se adaptado à situação, ela provavelmente teria sofrido, ela não teria ficado feliz, não teria conseguido brincar. Isso é um exemplo simples, mas no qual ela também conseguiu se adaptar na falta de algum brinquedo específico. Eu fiquei pensando, e isso muitos pais devem ter vivido também, por que isso acontece com as crianças de forma tão natural? Né? Por que as crianças conseguem suprir um brinquedo com um objeto tão tranquilamente? E o que acontece é que a gente nasce com uma capacidade de se adaptar, é nato, a gente nasce com essa possibilidade. O autor da logosofia coloca a adaptação como um poder, o poder de adaptação. E como as crianças gostam muito de falar em superpoderes, pelo menos as minhas gostam, sempre que elas falam de algum superpoder, de algum personagem fictício, às vezes elas até escolhem assim, eu gostaria de ter tal superpoder. Eu lembro elas que nós, como seres humanos, temos muitos poderes. Eu gosto de chamar com elas até de superpoderes. E um desses poderes é a adaptação. Inclusive, nesse livro que a gente está estudando, Deficiências e Propensões do Ser Humano, tem um trecho que é justamente sobre a inadaptabilidade. Quando o autor coloca sobre a adaptabilidade, diz assim, eu vou ler o trechinho. A adaptação é um poder consubstancial com a natureza física e psíquica do homem, que lhe permite suportar os maiores sofrimentos e incômodos sem perder as prerrogativas de seu gênero. Então, realmente é consubstancial com a nossa natureza. A gente nasce com essa possibilidade de se adaptar. Às vezes, a gente não tem esse poder de adaptação muito desenvolvido, que é o que me acontecia. Só que eu fui desenvolvendo. E a gente pode realmente desenvolver essa adaptabilidade para ir vivendo de forma mais leve, mais feliz, se adaptar às situações que vão acontecendo. Então, é muito possível, sim, fazer mudanças e ajudar os filhos também nesse sentido, né? Combinar as brincadeiras, né, com o que se quer ensinar é muito estimulante para as crianças. Então, agora vamos convidar a Viviane, que tem vivido algo muito inquietante. Então, Viviane, como é ser mãe nessa era digital em que tudo é para agora? E nesse momento, especialmente, né, em que nós estamos vivendo. Pois é, né? Eu percebo que com a tecnologia nos trazendo rapidez em tudo, é muito comum que as crianças queiram tudo para agora. E quando isso não acontece, surge a frustração em ter que esperar algo. Eu fui percebendo, então, a necessidade de ensinar os meus filhos a saber esperar, a ter uma espera inteligente, a entender que na natureza, ao contrário do mundo como se apresenta atualmente, as coisas não acontecem assim, né? Na rapidez de um estalar de dedos. Tudo tem um processo, tudo tem um tempo. Porque eles querem ser atendidos no exato momento em que desejam. Fico pensando. E daí surge a impaciência, que faz viver com agitação interna, que impede de ter a calma que eles necessitam, né? E com esse distanciamento social, eu, assim como muitas mães, vivo isso intensamente, já que eu tenho 2 filhos, um de 11 anos e um de 6, e eu precisei fazer muitas adaptações para conseguir trabalhar em casa e atender as crianças nos seus aspectos emocionais, físicos e escolares. E também, junto com isso, atender as minhas próprias necessidades, atender a minha vida como esposa, como profissional, como mãe, é um desafio. Vamos voltar a falar sobre isso, tá bem? Agora, Luciana, nessa busca por nos capacitar, nos aperfeiçoar, como tem sido para você essa experiência de educar-se e educar os filhos? Uma prerrogativa muito grande, de muita transcendência para nós, né, seres humanos. Verdade, Cidinha. Boa noite a todos. Eu sou professora do Colégio Logosófico, né? E é o colégio onde meus filhos também estudam. E como todas, né, trouxeram, nós estamos vivendo, né, muitas experiências nesse sentido de adaptação, né? E eu tenho, assim, me esforçado muito na questão da organização do meu tempo e dos meus filhos, né? Então, desde o início da quarentena, eu me propus a organizar num caderno, na agenda, né, os meus horários, né, para cumprir as atividades, e o mesmo
E a mesma coisa eu fui fazendo com meus filhos, né? Professora, né? Vendo lá o planejamento do dia. E eu fui observando que começou a ocorrer um desequilíbrio, né, nessa organização, porque eu não estava sentindo que essa aparente conquista, né, de estar conseguindo realizar, né, todas as atividades, estava me deixando feliz, né? Então eu identifiquei que eu estava indo para um extremo, em vez de cumprir, né, com disciplina, né, como eu gostaria, eu observei que eu comecei a atuar com mais rigidez, né? Então eu comecei a observar isso, né, porque eu estava cumprindo tudo de forma muito rigorosa, não conseguia conciliar, né, quando surgiu um imprevisto, né, então, por exemplo, eu trabalho na parte da tarde, né, no colégio, e quando eu tenho reuniões, né, e meus filhos têm atividades, né, na parte da manhã, né, da plataforma, e que a gente tem várias atividades ali para cumprir. E então eu ficava pressionada por esse tempo. Então, de manhã eu tenho que fazer isso e à tarde eu tenho que fazer, né, cumprir com as minhas atividades profissionais, fora as atividades da família, né, na casa e tudo mais. Então, isso tudo começou a me pressionar muito, né, internamente, né, e com muitos excessos, assim, de zelos, né, para cumprir, né, tudo, né, cumprindo com o meu papel de mãe, de professora, de esposa, né, enfim. Então, essa postura começou a interferir, né, essa postura mais rígida, né, de querer cumprir tudo naquele momento, né, como foi planejado, começou a interferir também, eu comecei a sentir também no ambiente familiar, né. E isso repercutiu tanto nos filhos, como em mim, como no esposo, né, então eu precisei rever. E eu observava, assim, que meus filhos, às vezes, eles tinham uma resistência, né, às vezes, a realizar essa, né, dessa forma, por quê? Depois que eu fui que eu compreendi, né, que eles estavam no ambiente da família, né, um ambiente diferente da escola. Então, eu precisava ter esse tempo, né, para mim, para me adaptar, e eles também. E então eu senti que eu não estava fazendo bem nem para eles, nem para mim. Então, é um ir e vir o tempo todo, né, a experiência. Então, eu fui identificando, assim, esse sofrimento, né, e não foi fácil, mesmo identificando toda a causa, né, que era uma rigidez, não foi simples mudar, né, não é só identificando, eu precisei estudar muito. E um dos livros que eu estudei foi esse, né, que foi trazido no início, né, a Lia trouxe, que é o Deficiência e Propensões do Ser Humano. E durante também os intercâmbios, as conversas que a gente tem nesse grupo, né, eu fui me enxergando também, né, nas experiências das outras. E comecei a planejar as experiências, né, de como que eu queria vivê-las. Então, eu comecei a contar com um recurso que é a antideficiência da rigidez, que é a flexibilidade, que foi o antídoto para eu poder começar essa luta interna, né? Porque a rigidez, eu sentia que ela estava me pressionando muito, assim, né, com os meus pensamentos de cumprir, né. Então, eu comecei a me observar internamente como que eu me acordava, né, porque nem todo dia a gente acorda de forma disposta para cumprir como a gente gostaria, né, e a mesma coisa os filhos, eu observava eles também, né, tem dias que eles tinham resistência, estavam mais cansados, né, mas eu precisava também, eu vejo que não é ir para um extremo nem para o outro, né? Eu precisava buscar o equilíbrio, né? Tanto interno, dentro de mim, e ajudá-los também a encontrar isso. E à medida que eu fui fazendo todo esse trabalho, né? Que eu precisava observar se eles estavam bem, se eles tinham iniciativas, interesses, né? Para fazer. Naquele momento não precisava, às vezes, fazer atividade, poderiam brincar um pouquinho, né? Então eu precisava dar essa liberdade para a gente ir se organizando, né, internamente também para conseguir esse equilíbrio nas atividades, para cumprir, né, também, que era importante. Então, eu observei, assim, que no início da quarentena, o meu objetivo era cumprir as atividades, né, mas depois eu fui vendo que esse não era o fim, que o mais importante, né, que eu estava vivendo ali, era o aprendizado, né, que todos nós estávamos vivendo nessa adaptação, né, em ter disciplina no ambiente de casa, de aprender com gosto, porque eu quero muito, né, que no futuro, quando a gente for falar desse período, que a gente recorde com alegria e não com sofrimento, né. E eu estou muito feliz, assim, que os resultados demoram, né, como a Bruna trouxe, a gente tem que ter muita paciência mesmo na educação dos filhos e na nossa educação, porque nada é num piscar de olhos, exige muitos esforços, né. E eu precisei me ausentar por alguns dias do ambiente da minha família,
E vou me emocionar um pouquinho, porque ainda foi recente. Eu fiquei muito feliz quando eu cheguei em casa e meus filhos chegaram assim, alegres, relatando que o que eles já tinham aprendido naquele período que eu estava ausente, das atividades que eles tinham feito com o papai, que estava praticamente tudo em dia. Aí eu fui vendo com eles, falei, gente, vocês estão conseguindo mesmo, né? Então, eles estavam conseguindo se bastar e ter autonomia. Olha que conquista, né? E fazendo com alegria, que eu acho que isso é o mais importante, que a alegria é vida, né? Então, eu senti muita gratidão a todos os esforços, né, de todos da família, né? Gratidão ao colégio também pelos estímulos, né? E o equilíbrio que estava se voltando ao ambiente da família, né? Que a gente sente isso. E a mulher tem uma responsabilidade muito grande no ambiente familiar para que a gente tenha esse equilíbrio, né? Então, isso é um pouco do que eu vivi. Depois eu posso trazer mais. Obrigada, Cidinha. Esforços, né, em manter a harmonia, quantos detalhes, né, para manter a harmonia dentro e no ambiente, né? Porque ela começa dentro de nós. Bruna, nós dissemos que você ia voltar. Você trouxe sobre a impaciência. O que mais tem descoberto sobre essa deficiência? Porque é muito importante saber como que a impaciência se manifesta para poder ser paciente, não é? É isso mesmo, Cidinha. E essa impaciência, ela realmente tem muitos aspectos, né? Um deles, como eu trouxe antes, é que ela me faz querer resultados rápidos. Só que tem outro aspecto, é que essa deficiência, ela me faz viver sob pressão. Ela me faz me sentir assim atrasada, angustiada, correndo contra o tempo. Mesmo quando eu não tenho motivo, eu me sinto assim com pressa. E isso causa um desconforto muito grande. E alguns dias eu vivi uma outra experiência relacionada a essa impaciência. Dá para perceber que essa deficiência, né, ela é muito presente na nossa vida, né? E eu e as crianças, a gente estava no carro a caminho de um compromisso e a gente pegou uma fila assim inesperada, muito grande. Aquele era um dia que eu estava assim mais tranquila, eu não tinha muitas coisas para resolver, mas foi só eu ver a fila que na mesma hora meus pensamentos começaram a me dizer que eu tinha pressa, que eu estava ali perdendo tempo na fila, né? E logo eu comecei a ficar angustiada. E para ajudar, minha filha, que tem 4 anos, começou a provocar o meu filho. Quem tem 2 filhos sabe como isso é natural entre irmãos, né? Normal. Ele começou a ficar chateado, pediu diversas vezes para ela parar de provocar, só que nada adiantava. Internamente, eu percebi assim que meus pensamentos eles ficavam cada vez mais agitados. Parecia uma nuvem negra, né? E junto com o atrito dos meus filhos, eu estava pronta assim para dizer, né? De novo, filha, provocando seu irmão, eu já pedi tantas vezes para você não fazer, né? Pare de provocá-lo, por favor. Só que foi nesse instante que eu compreendi na prática o que o autor da logosofia ensina sobre a impaciência. E eu vi que realmente é isso. Então, essa deficiência, ela me faz viver em permanente agitação e impede de instituir dentro de mim a calma. Então, eu vi que era isso que estava acontecendo ali, né, naquele momento. E foi então que eu consegui atuar com a paciência inteligente. E daí eu consegui trazer essa serenidade, né? Eu agi com serenidade. E eu recordei também do meu propósito de educar para a vida. Então eu não estava perdendo tempo ali no carro, né? Pelo contrário, eu estava ali com meus filhos e podia viver algo muito especial com eles. Eu podia aproveitar aquele tempo em família. E então, já com a mente serena, já com a paciência instituída, né, em mim, eu refleti que simplesmente pedir para minha filha parar de provocar não ia adiantar. Eu precisava assim, fazer diferente para colher um resultado diferente. E aí eu recordei de como as crianças adoram colaborar, adoram ser úteis. Eu tive a ideia de pedir para minha filha colaborar com o irmão. Eu falei para ela assim, né? Filha, você sabe o quanto seu irmão quer ser o menininho melhor, não sabe? E se você provocar, ele vai acabar agindo de uma forma que ele não quer. Então vamos ajudar ele a se superar? Se você parar de provocar, ele vai conseguir se acalmar. E sabe o que ela respondeu? Está bem, mamãe. Eu quero ajudar o meu irmão. E ela parou de provocar.
eu e ele, a gente se olhou assim, surpresos, né? Tinha dado certo. Eu sei que muitas vezes ainda eu vou atuar com essa impaciência. Eu sei também que muitas e muitas provocações entre irmãos, né, ainda estão por vir. Só que eu já tenho presenciado superações em mim e nos meus filhos também, né? Superações que são fruto assim de muito esforço. E eu tenho comprovado o quanto é preciso amor e paciência para trabalhar intensamente até começar a observar esses resultados. E está sendo muito lindo acompanhar a valentia deles em buscar ser melhores. E mais linda ainda é perceber a alegria enquanto eles se superam, né? Essa alegria verdadeira, que é uma alegria diferente, uma alegria que vem de dentro. E sempre quando eu vivo essas experiências eu penso, né? Como é grata essa missão de ser mãe. Porque eu só vivo tudo isso porque eu sou mãe. Esforços têm como força um grande sentimento, né? A gratidão. Viviane, nós dissemos que ia voltar com as experiências de saber esperar. Então, nestas vivências, que recursos você encontrou? Você pode trazer para a gente? Posso. Então, um dos recursos que eu encontrei foi ensinar as crianças sobre a importância de saber esperar. Carlos Bernardo Gonzalez Pecotti tem um livro que é esse aqui, ó, Senhor de Sândara. Maravilhoso, indico a leitura, muito bom. E ele traz algo muito importante sobre esse conceito, que está relacionado à paciência inteligente. Ele fala assim, nesse livro: a espera, a bendita espera, é um parêntese, grande ou pequeno, que se abre em nossa vida. Quem não aprende a utilizar-se desses espaços de tempo inteligentemente, corre o risco de perder a paciência. Então, a pergunta que eu me fiz, né, foi como que eu posso esperar de forma inteligente? E como que eu ensino as crianças a fazerem isso? E eu entendo que tudo passa por uma organização externa e interna da pessoa. Eu percebo como que é importante preparar a mente para organizar o dia. Então, assim, se eu me preparo logo ao acordar, organizando o que eu preciso fazer, sentando com as crianças, verificando, né, o que elas precisam fazer e o que cada um vai fazer durante o dia, contemplando sempre os momentos de lazer, o que eles querem fazer com o que eles precisam fazer naquele dia. E organizando com eles esse dia, fica mais tranquilo. O dia transcorre bem e acaba sendo um dia mais feliz, né? E quando a gente não faz isso, quando a gente não faz esse planejamento, aparecem maiores dificuldades e desobediências. Então, assim, quando eu tenho um trabalho, um compromisso que vai exigir mais do meu tempo, eu converso com os dois e falo que eu não vou poder ser interrompida, a não ser que aconteça algo realmente urgente. E combino com eles o que eles vão fazer durante esse tempo. E aí, então, a gente organiza tudo, eu dou uma atenção para eles, no que eles precisam, então eu não deixo eles sem atenção, eu organizo, eu dou atenção, e aí depois eles acabam que colaboram comigo, não me interrompendo nas minhas atividades. Mas por que eu faço isso, né? Então, tem duas questões importantes aí que eu vejo. A primeira é o fato de resolver uma necessidade que é minha, que é a de não ser interrompida frequentemente quando eu estou trabalhando, porque isso me atrapalha, eu perco o raciocínio e quando eu estou em atendimento eu também não posso ser interrompida. Mas tem outra questão também, que é o fato de ensinar alguns valores muito importantes para a vida deles. E o mais importante é que quando eu estou fazendo esse preparo, assim como a Bruna trouxe antes, eu estou cultivando a paciência inteligente em mim. Então, eu não dou aquilo que eu não tenho, né? Então, eu cultivo a paciência inteligente em mim ao mesmo tempo que eu vou dando elementos para as crianças sobre como saber colocar-se no lugar do outro, sobre entender as necessidades do outro, saber esperar de forma inteligente e não achar que o mundo está aqui para servi-los o tempo todo no momento em que quiserem. Mas que em alguns momentos depende deles buscar soluções para aquilo que eles estão vivendo. E ter paciência quando algo não pode ser resolvido naquele momento.
E aí, nesse caso, quando eles não conseguem resolver naquele momento, eles também sabem que depois eles têm os pais, né, e podem contar com a gente. Isso traz muita segurança para eles. E outro aspecto também que eu considero muito, muito importante, que eu tenho pensado muito nisso, é que é tão necessário isso de eu ter consideração e respeito para com eles, tanto quanto que eles tenham essa mesma consideração e respeito para comigo, para com o pai deles, né? Que eles tenham essa consideração com os outros adultos também, com as outras pessoas ao redor. Agora, eles só vão saber disso se eles forem ensinados. Não posso partir do pressuposto de que eles já sabem. E aí eu fico pensando, né? Uma simples questão e tantos valores que podem ser trabalhados nesses momentos diários. E nesse processo, eu vou ensinando e aprendendo sobre saber esperar. E aí, então, quando o dia está terminando, de noite, a gente conversa sobre o que aconteceu e como que foi o dia. E eu acho muito incrível observar neles a alegria que eles apresentam quando aconteceu algo no dia que, por conta própria, eles fizeram e resolveram e acharam soluções para os problemas que se apresentaram sozinhos, né? Pensando sobre como fazer aquilo. É claro que tem dias que isso funciona bem e outros nem tanto, e às vezes não dá certo, mas eu percebo, e isso é muito importante, que quando não funciona, é porque a gente não organizou o dia. É porque eu já acordei tendo que trabalhar e eu não consegui sentar com eles e planejar o dia e ver o que cada um precisava fazer. O dia já começa meio atropelado e aí acaba que não acaba tão bem. E eu penso assim, que a gente precisa sempre que possível resgatar o que aconteceu. Então, quando esses dias não são bons, identificar, né, por que esse dia não foi bom? E aí eu converso com cada um deles, individualmente, no quarto. Por que será que o dia hoje não foi bom? Quais pensamentos atrapalharam e quais que ajudaram? E assim eu vou tentando ajudar eles a levar à consciência esses conceitos, né? Colaborando para construir a razão da criança, porque ela ainda não tem essa razão formada. E recordando da importância da espera inteligente, de se colocar no lugar do outro e de aprender com os erros. Porque é muito importante isso, identificar por que esses erros acontecem e ir pensando em formas diferentes de poder fazer essa mesma coisa da próxima vez, né? Tentando evitar, então, os erros que já aconteceram. É isso, Cidinha. Olha, outro recurso, recordar vivido durante o dia. Um recurso estimulante, muito edificante, não é? Julieta, voltando, como você observa que os estímulos que você trouxe, o que você vive com as suas filhas, podem impactar frente ao futuro e frente à vida? Veja, Cidinha, como eu comentei, já consegui mudar bastante. Claro que ainda preciso melhorar mais em relação à adaptabilidade. As minhas filhas, eu vejo que elas conseguem se adaptar com certa facilidade, principalmente aos pequenos desafios, né? Elas ainda não tiveram que passar por nenhuma grande mudança. Por exemplo, elas moram na mesma casa desde que nasceram, ainda estudam no mesmo colégio também desde o começo, que elas estudam no colégio logosófico. A gente não perdeu nenhum familiar, então elas ainda não enfrentaram grandes adversidades às quais tivessem que se adaptar. Mas é no pequeno que a gente vai cultivando essa capacidade de se adaptar. Eu, né, como eu comentei com vocês, eu gosto de chamar esse poder de adaptação de superpoder, e é um poder que ele vai ficando mais forte na medida que a gente vai utilizando. Então, se a gente não começa a utilizar a adaptabilidade no pequeno, quando a gente precisa se adaptar a algo maior, fica muito mais difícil. A gente não desenvolveu ainda essa capacidade. E eu sei que tem pessoas que estão passando por dificuldades bem grandes, né, adversidades muito importantes, mas é ali que a gente tem que pensar o importante que a gente já fazer mudanças na nossa vida num pequeno, para depois chegar ao grande. E poder também auxiliar as pessoas dando o exemplo. Eu consegui dar um pouco do meu exemplo da adaptabilidade para as minhas filhas, e elas vão poder também auxiliar os amigos, vão poder dar o exemplo para as pessoas no futuro. E assim a gente vai expandindo dessa forma o bem, né? A gente ainda vai precisar se adaptar muito, inclusive quando a situação toda for voltando ao normal, a gente vai ter que se adaptar novamente, né? Algumas pessoas já estão vivendo isso, voltando ao trabalho presencial, saindo do home office, veem que agora tem outra realidade que precisa se adaptar.
mas é algo que a vida vai nos apresentar sempre, porque a vida é dinâmica. E esse ano está nos exigindo mais, mas outras mudanças acontecerão nas nossas vidas que exigirão que a gente se adapte. Então, é muito importante a gente ir buscando essa superação já desde agora, né? Uma palavrinha forte, né? Um poder que elas gostam e que tem um conceito tão grande por trás. E que elas vão fixando. E nós também, né? A Luciana, com a experiência que ela viveu na adaptação, abriu novos caminhos para a sua vida. Luciana, finalizando uma experiência tão linda, como é que está sendo para você esses novos rumos? Sim, essa experiência ela tem sido assim essencial para eu mudar alguns aspectos, né, na minha psicologia, né? Novos campos assim experimentais foram se abrindo e eu percebi que eu posso extrair recursos, né, dessas experiências quando eu estou atenta, né, observando os movimentos que passam dentro de mim, né, esses pensamentos, os sentimentos e também o que se passa fora, né. Então, mas parece simples, né, uma experiência pequena, mas que eu observo que quando a gente vive ela de forma consciente, né, observando esses movimentos internos e externos também, abriu-se assim um campo de possibilidades muito grandes, né? Nesse caminho que eu tenho buscado, que é o caminho da evolução consciente. Então eu tenho me sentido mais confiante, né? Por eu ter conhecido uma parte da Luciana que eu não conhecia, né? E que ela tem possibilidade, né? De mudar. E eu observei também que eu posso realizar essas mudanças, né, por minha determinação, né, eu não preciso esperar que a vida, né, me coloque isso, né, e isso eu tenho realizado por meio dos conhecimentos logosóficos, né, que iluminam tanto a minha mente, né, com esses novos conhecimentos, né, e a minha sensibilidade também, né, que é como se fosse um radar interno, né, em que eu consigo perceber, né, o que está bem e o que não está também. Então, são muitas descobertas que a gente realiza, né, com o estudo logosófico, né, e tem sido de muito valor na minha vida. Obrigada. Quantos recursos puderam extrair com as indicações precisas dos conhecimentos estudados desse livro? Convivências aparentemente simples, que acontecem todo dia, mas que são a parte essencial nesta sublime arte de conhecer-se a si mesmas, né? Educar os filhos e na harmonia da convivência, porque esse trabalho colabora nos 3 eixos. Que lindo. Mas não acabou aqui. A Lia tem novidades. Lia, pode trazer para a gente? Quais são as novidades? Sim, muito grata, Cidinha. Quantas vivências, né? Tão lindas. Algo que, no primeiro momento, pode parecer ruim, né? Identificar uma deficiência dentro de si mesmo para poder trabalhar, né, em si mesmo e nos filhos. Quantas alegrias nos proporciona com as ferramentas da logosofia, né? Muito especial. Muito grata por ouvir esses relatos tão lindos. Bom, na próxima semana, nós vamos ter mais uma atividade onde mais estudantes de logosofia vão compartilhar outras experiências relacionadas às deficiências também e à arte de educar os filhos, né? Então, estão todos convidados. E para se alguém, né, que tenha ficado interessado, queira saber um pouquinho mais, a Fundação Logosófica, e se aprofundar, né, nesse assunto, a Fundação Logosófica, ela oferece um curso gratuito de informação para explicar melhor os objetivos da logosofia, né, um método e as técnicas na busca da superação humana. Esse curso, ele tem em torno de 3 a 4 reuniões, tá? Com duração de 1 hora, uma vez por semana. Né? Então, no horário que for melhor, né? Que for melhor combinado. Então, são reuniões individuais, de maneira virtual, em que poderão ser tiradas as dúvidas com estudantes de logosofia. Então, para quem se interessou e quer saber um pouquinho mais sobre o assunto, é uma grande oportunidade de entender um pouquinho mais. E além disso, né, recordando que nós temos uma plataforma online, né,
Tem um link também aqui que vai ter o QR Code, onde você pode baixar o formulário, preencher para poder fazer, né, solicitar que os estudantes entrem em contato para poder fazer o curso. E na plataforma também vocês podem ter acesso a todos esses livros que nós comentamos aqui, entre outros, e todos os vídeos, podcasts, palestras, muita informação, todas muito transcendentes e que com certeza vão ser muito especiais. Eu queria agradecer a todos, né, em nome de todas nós, desse conjunto. Espero que tenham gostado das vivências, né, e na próxima semana nós teremos mais.